O tema da pregação de hoje é Israel e Brasil, mais em comum do que imaginamos. Então, o que esses dois países têm a ver, irmãos? Um é, em sua maioria, judeu ortodoxo e racídicos. Racídicos são os ultra-ortodoxos, são aqueles que não se misturam nem com os ortodoxos. E eles se vangloriam de terem sido descendentes dos judeus que morreram na Segunda Guerra. Então daí você vê, né? Eles se vangloriam de não terem sido exterminados. E por isso eles são tão fechados, certo? E o Brasil é um país com muita liberdade, né? Mas liberdade, quando se mistura com libertinagem, é perigoso. Baixa um pouquinho meu microfone, tá dando o meu, só isso. Então pode ser perigoso, porém o Senhor, Ele vê muitas semelhanças entre essas duas nações. E a gente vai falando no decorrer dessa pregação. Então em Salmo 126, o salmista ressalta a restauração de Sião, né? Quando o Bolsonaro surgiu como candidato, muitos ouviram, o Bolsonaro é o candidato sionista. Então, sionista vem de quê? De Sião. Sião é um dos nomes de Israel, certo? É um dos sinônimos. Ao longo da Bíblia, o Senhor, Ele trata Israel com vários nomes, certo? E um deles é Sião. E o salmista, ele comemora o fim de um cativeiro. Israel já teve 2 templos destruídos. Nem tem templo hoje em dia. Eles rezam, como eles chamam, no que sobrou, né? Que é o Muro das Lamentações. E ali do outro lado está a parte da Palestina. Ou seja, eles não podem ultrapassar aqueles limites no próprio país deles. E eu vejo que nós, como cristãos aqui no Brasil, muitas vezes também nos deparamos com isso, né, irmãos? De um lado, o povo que ama o Senhor, que guarda a palavra de Deus, e do outro, o povo que herdou as piores maldições, né, devido à nossa colonização como brasileiros. O Brasil é um país que misturou muitas raças, e com isso também vem as maldições. Então vamos ler a palavra. Salmo 126 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O Negueb é o deserto de Israel. Um dos desertos tem esse nome. Negueb, também falam Negev. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, amém, trazendo os seus feixes. Até aí. Então, nós como nação brasileira nos identificamos com este salmo, totalmente, né, irmãos? Porque o Senhor, Ele restaurou a nossa sorte, agora, por esses dias. Eu creio, amém. Israel sofreu muito no cativeiro babilônico, assim como sofreu muito no cativeiro do Egito. 400 anos de escravidão aquela nação passou, até que Deus levantasse o libertador, que foi Moisés, para os guiar até a terra prometida. Acabaram não entrando por desobediência, por murmuração. E nisso eu vejo muito a nação brasileira, porque quando o Bolsonaro surgiu como candidato, Deus já havia me falado, inclusive me botou com a equipe dele para ir para Israel. Eu fui ano passado, em agosto, com a equipe dele para Israel. Nós fizemos um evento no ministério em Jerusalém e pedimos perdão numa cerimônia pelos seguidos votos do Brasil na ONU contra Jerusalém como capital.
Então, eu não entendi o que eu estava fazendo ali. Parecia que eu não tinha nada a ver com aquele povo, irmãos. Mas tudo que Deus faz é por um propósito. E hoje eu entendo. Eu precisava estar naquela cerimônia de pedido de perdão. Porque hoje eu entendo muito da situação de Israel. E eu posso pregar com mais propriedade, com mais experiência, com mais maturidade. Claro que eu fui muito desprezada ali naquela viagem, porque aquele povo é vaidoso, né? A gente estava lidando ali com deputados, com jornalistas, então é um povo que tem um ego aflorado. Mas Israel também teve um ego muito aflorado e acabou tendo que aprender no cativeiro. E como nação brasileira eu vejo muito isso, sabe? E muitos pastores, quando eu comecei a não fazer campanha para o Bolsonaro, mas defender aquilo que eu havia visto e recebido de Deus, e isso inclinava para ele. Como eu disse, ele era o candidato sionista, ele era o candidato que tinha como principal proposta de governo exterminar a corrupção e, em segundo lugar, transferir a embaixada de Israel para Jerusalém. Então, só isso já era motivo para a gente apoiar ele. Amém, amados? Amém. E quando eu tomei o partido e coloquei isso claramente, que eu defendia ele, que ele era o candidato ali do coração de Deus para o momento que a gente estava passando, muitos pastores me criticaram. Inclusive me convidaram a me retirar de grupos de WhatsApp, porque falavam ali, não é para discutir política aqui. A igreja não tem que se meter em política, o Brasil não tem mais jeito, e o que importa agora é o arrebatamento. Só que, irmãos, eu senti um incômodo ali. Quem tem o Espírito Santo não aceita qualquer coisa não é qualquer coisa que desce na nossa goela não. A gente digere, e se não digere, é porque não está agradando a Deus. Então eu saí dos grupos e não recebi aquilo. Para vocês verem os murmuradores. Lá no deserto tiveram os murmuradores. E qual foi o castigo? Não contemplaram a terra prometida, morreram no deserto, né? E aqui no Brasil, os murmuradores muitas vezes são pastores. São líderes espirituais, líderes que deveriam estar encorajando a igreja, porque como nós vamos ter uma nação transformada se a igreja não opinar em todas as esferas da sociedade? Se nós temos o Espírito de Deus, nós temos propriedade e autoridade para opinar. Então são histórias parecidas. As duas foram nações que receberam a verdade de uma forma, não vou dizer fácil, mas escancarada. Porque Israel teve o Messias andando entre eles. Amém, Deus. E Yeshua caminhou entre o povo, viajou a nação de Israel praticamente a pé, quando não ia de barco, quando não ia em animais, burricos. Mas ele cumpriu, ele andou entre o povo, ele representou o povo judeu. Então o evangelho veio primeiro para eles, certo? Apocalipse 12, não precisa abrir, descreve uma mulher que está com dores de parto para dar à luz a um filho varão, que governaria as nações, que governará com vara de ferro, e Israel é essa mulher. Então o filho é a igreja nasce de Israel. Tudo faz sentido. Ainda tem uns e outros que me perguntam no Facebook, o que tem a ver você colocar a bandeira de Israel, você defender Israel? Não conhecem Bíblia, não conhecem, irmãos. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O poder de Deus está na palavra. Se você não conhecer, você não vai entender nada. Você vai achar que eu sou maluca de estar defendendo uma nação que em sua maioria nega Jesus, que é Israel.
Porém, Deus mandou nós fazermos isso. Agora, o que eles vão fazer para lá não é problema nosso. Nós estamos cumprindo a palavra. Se eles não estão, eles vão ter 7 anos, amados, para se arrepender. Os 7 anos de tribulação. E a igreja não vai estar na terra. A igreja, como diz em Apocalipse 12, será levada, o filho varão, Filadélfia, a igreja em Filadélfia, será levada para junto de Deus. Então Deus tem um tempo para tratar com cada nação. E por que o Brasil? Porque Deus escolheu o Brasil para ser um exemplo de avivamento para as outras nações e, inclusive, principalmente para Israel. Porque nós somos uma nação cristã. A nossa maioria é cristã. Se divide entre católicos e evangélicos. Amém? Amém. Então, abra sua Bíblia agora em Gênesis 12, 3. Em Gênesis 12, 3, é uma ordenança de Deus. Ele fala para Abraão uma ordenança que tem a ver com o mundo espiritual. E durante muito tempo, nós como nação brasileira, desobedecemos esta ordenança. Por isso, passamos pelo que passamos. Ah, mas eu nunca fui contra Jerusalém como a capital de Israel. Eu nunca fui, mas eu pago por quem foi. Porque nós somos uma nação. É verdade. Então, por um pagam todos, irmãos. O mundo espiritual, ele é regido por leis, por regras. É sim, sim, não, não. Se o Brasil diz não, o mundo espiritual não vai parar para triar quem foi que deu aquele não. Verdade. Quem vai responder é o Brasil. Amém? Amém. Então, em Gênesis 12, 3, todos acharam? Amém. Hoje é Bíblia no papel mesmo. Diz assim, Deus falando para Abraão, né? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Assim em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Irmãos, quem foi que começou com essa graça de ir contra Israel, as leis do Senhor? A esquerda. A esquerda. O socialismo é uma potestade gigantesca que aparentemente nos enganou. Quem nunca aqui votou em Lula, Dilma? Enfim. Porém, sabia que o Senhor falou na palavra sobre a esquerda? Abra sua Bíblia em Mateus 25, 41. Jesus falou. Então a esquerda, enquanto você acha, representa o inferno. Eu sei até de cor. Mateus 25, 41. Vem o castigo que nós recebemos por termos ido contra Gênesis 12, 3. Então nós amaldiçoamos Israel. No momento em que dissemos não, Jerusalém não é reconhecida como capital de Israel. E o bonitinho do Lula ainda reconheceu como capital da Palestina. Quer dizer, ele fez a onda completa, né, irmãos? E não satisfeito, construiu uma embaixada toda de ouro lá em Brasília. Porque eu, quando fui conhecer o embaixador, que já foi o Temer que trouxe o embaixador de Israel. Porque durante todo o governo Lula e Dilma, o embaixador de Israel foi impedido de estar no Brasil. Então, quando o Temer assumiu, após o impeachment, ele mandou chamar o Yossi Shelley, que é o embaixador de Israel aqui no Brasil. E eu fui convidada para conhecer o Yossi, para ter uma cerimônia lá com ele. Comemos pão de queijo com café, ele ama pão de queijo. E aí ele convidou a gente foi lá na Embaixada de Israel, foi muito legal, tem foto disso. E depois a gente viu a Embaixada da Palestina lá, gente, um absurdo, toda de ouro. Sendo que a Palestina não é um país, ela é um estado de Israel. Ela tem algumas cidades como propriedade que a ONU deu, mas ela não é uma nação. Então imagina, se você fosse tirar seu passaporte, ele estava lá, Jerusalém, capital Palestina. Sim, gente, parece absurdo o que eu estou falando, mas é real. Hoje eu entendo porque o Senhor me colocou lá.
no meio daquele povo, que era para eu ver a verdade. Certo? Então, em Mateus 25:41, Jesus diz: apartai-vos de mim, malditos, vós que estão à esquerda, para o lago de fogo eterno, criado para o diabo e seus anjos. Então, para os que estão à esquerda, o que Jesus diz? Apartai-vos de mim, malditos. Para o lago de fogo é o que? O inferno, criado para o diabo e seus anjos. Quer dizer, a esquerda tem parte com o diabo. Tem pacto com o diabo. É do inferno. Isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia, gente. A Bíblia. Jesus está sentado aonde? À direita de Deus. Então tudo que é direita representa o reino de Deus. Ah, na política também? Sim, gente. Porém, que fique bem claro, o Senhor não pode mandar nas atitudes humanas, né? A gente tem livre-arbítrio. Então, se alguém da direita fez alguma coisa que não agradou a Deus, foi o livre-arbítrio da pessoa, certo? Que fique bem claro isso. Então, é muito sério. Por essa atitude, o Senhor amaldiçoou o Brasil. Mas quem foi que levou toda a maldição naquela cruz? Jesus. O Brasil sabia que não ia vencer essa guerra no físico. O Brasil sabia que a única arma que nós teríamos para vencer essa potestade gigantesca do inferno, essa potestade de esquerda, de socialismo, de miséria, de corrupção, seria a oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E Deus, quando falou ali a Ló, a Abraão, se tiverem 50 justos em Sodoma, eu pouparei. E no Brasil nós éramos muito mais de 50. Orando, jejuando, entendendo que aquilo ali não era físico, era espiritual. Mas para nós termos uma vitória física, nós precisávamos nos unir no Espírito. E assim nós fizemos, irmãos. Já tem mais ou menos uns 2 anos que pastores oram com o Bolsonaro direto, levaram ele até Israel, ele se batizou no Jordão. Eu sempre digo que ele se declara católico porque a mãe dele é muito idosa, ela tem 80 e poucos anos e ela é católica fanática. Então ele não quer, eu vejo que ainda é aquela coisa, né? Não quer aborrecer pai, mãe, irmão, sogra, então não é digno de mim. Tudo bem. Só que mesmo assim Deus está trabalhando nele. Né? Às vezes é preciso uma facada para você sair de cima do muro. Verdade, Deus. Eu falo mesmo, nunca fui baú, né? Então agora abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 8. Nós vamos ler todo esse capítulo, é a palavra mais longa da noite. Zacarias, irmãos, foi um profeta que falou muito sobre Israel. Aliás, todos os profetas eram de Israel, certo? Os apóstolos eram judeus. É o que eu digo. Na verdade, é o que o Senhor disse para Abraão. De ti serão benditas. Através de ti, Israel, serão benditas todas as famílias da terra. Amém, Deus. E quando muda esse fundo, coloca um fundo mais calminho agora, que o negócio é tenso. Tá muito alegre isso aí. Deixa eu pro final a alegria, que ainda tá tenso. Em Zacarias 8, irmãos, Deus ele descreve os eventos futuros, né? A Bíblia ela é muito atual. Então ele descreve os eventos futuros que aguardavam por Israel, em relação a Israel, melhor dizendo. E diz assim: acharam? Zacarias 8? Amém. Mais uma vez veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos e disse: tenho muito ciúme de Sião, estou me consumindo de ciúmes por ela. Estou voltando a Sião e habitarei em Jerusalém. Jerusalém é o lugar escolhido por Deus. Amém? Não é a Palestina, eles têm que se tocar disso. Jerusalém é dos judeus. Pelo amor de Deus, meu Pai. Mas que mania de quererem o que não é deles. É por isso que sofrem.
Inveja, ciúme, mas o ciúme maior tem o Senhor de Sião. Amém. Ô, glória. Habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada cidade da verdade. E o monte do Senhor dos exércitos será chamado monte sagrado. Homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com a sua bengala, por causa da idade. As ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Quer dizer, o Senhor promete uma coisa absurda para o que a gente está vivendo, né? Um lugar de paz, um lugar onde as crianças brincam alegremente, os velhos se sentam e contemplam a beleza daquele lugar. Parece absurdo, gente, para o mundo do jeito que está. Mas se o Senhor prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Ele vai cumprir tudo que Ele prometeu. E Ele não vai cumprir depois do arrebatamento. Ele ainda vai cumprir antes. Para que vejam, esse é o papel do Brasil. Mostrar que é possível uma nação aparentemente liquidada, quadraplégica, que não andava, que não, a economia estava morta, estava paralisada. E o Brasil vai mostrar. Nome de Jesus. Aleluia. Eu creio. Aleluia. Amém? Eu creio. Amém, Jesus. O Senhor escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. O Brasil é a loucura de Deus, porque o Brasil lá fora é conhecido como o quê? Bunda, carnaval, queimado. Tem que falar, gente. Ninguém aqui é alienado. A gente tem que falar o português claro. O que mais? Gringo só vem pra cá pra quê? Pra fazer onda. Pra se prostituir. Entendeu, gente? Eu não vou camuflar, não. Não vou, não esperem de mim. Eu tô aqui pra falar a verdade. Doa quem doer. Graças a Deus o Senhor me arrancou de Laodiceia. Isso aqui é nosso. É a terra nossa por herança. Nós temos liberdade. Ninguém pode me condenar. Eu não estou debaixo da autoridade desse povo. Desses pastores. Eles não têm nada comigo. Entendeu? Então, mesmo que isso pareça impossível, aí ele complementa o que eu falei, né? Para o remanescente deste povo naquela época, seria impossível para mim, diz o Senhor. Há impossíveis para Deus, irmãos? Não. É possível para Deus tirar essa imagem prostituta do Brasil e colocar a imagem da nação brasileira como menina dos olhos de Deus? Assim não foi impossível a promessa que Deus fez para Israel em Zacarias 8. Salvarei o meu povo dos países do leste e do oeste. Gog e Magog aí, né, gente? Todas as nações do mundo contra Israel. Vai acontecer isso. Aí sim, após o arrebatamento, já no final dos 7 anos de tribulação. Os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Então serão meu povo e eu serei o Deus deles, com fidelidade e justiça. Vocês que estão ouvindo hoje essas palavras, já proferidas pelos profetas, quando foram lançados os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, fortaleçam as mãos para que o templo seja construído. Pausa aí. Eles não estão divulgando, né, gente? Mas o templo já está sendo construído, o terceiro. Vocês veem que eles estão caladinhos. Mas já está. Porque se eles divulgassem, o anticristo se manifestaria e ainda não chegou esse tempo, certo? É por isso que tudo vai acontecer muito rápido. Porque quando firmarem realmente o acordo, já vai estar quase pronto o templo. Quantos vocês estão entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus para quem não vai ficar, né? E nós não vamos. Eu creio que nós todos aqui seremos arrebatados. E continua, pois antes daquele tempo não havia salários para os homens nem para os animais. Ninguém podia tratar os seus negócios com segurança por causa de seus adversários, porque eu tinha posto cada um contra o seu próximo. Então até isso foi permissão de Deus, olha só. Tinha posto cada um contra o seu próximo. Justifica aí que foi da vontade de Deus essa rixa entre israelenses e palestinos. Certo, gente? Tudo está sob o controle de Deus. Deus tem autoridade absoluta. Amém?
Mas agora não vou mais tratar com o remanescente deste povo como fiz no passado. Haverá uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, a terra produzirá suas colheitas e o céu derramará o orvalho. Eu acredito que aí o profeta Zacarias já esteja tendo um vislumbre do reino milenar, certo? Quando aí sim todas as nações já salvas, remidas, vão usufruir dos 1000 anos debaixo do governo de Cristo nessa terra. Tá bom, gente? A gente primeiro vai usufruir de 1000 anos aqui, com uma terra toda reformada. Depois é que a gente vai subir de vez. Quer dizer, o arrebatamento vai ser a gente subir e vai ficar um povo aqui, sofrendo 7 anos. Principalmente os judeus. Tá? São os 7 anos de tribulação. Nesses 7 anos ainda haverá tempo para arrependimento, mas provavelmente com a própria vida, certo? Passando fome, passando frio, passando calores escaldantes no deserto, vendo os seus parentes morrerem como mártires degolados. E a gente vai estar lá na sala VIP, na bodas do Cordeiro, Filadélfia, o filho varão, lá de Apocalipse 12. E então depois, quando acabarem esses 7 anos... Quando Jerusalém estiver sendo atacada por todas as nações da terra, a guerra de Gog e Magog, Ezequiel 38 e 39. Então o Senhor desce no Monte das Oliveiras e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aí então, até os judeus, a Bíblia diz, eu venho com as nuvens e todo olho me verá, até os que me transpassaram com a lança. Então são os judeus aí. Tá bom? E aí vai vir um milênio. Satanás é preso 1000 anos e Jesus governa com os remidos. Tá bom? E aí depois vem todo esse povo atrás de Jesus para a batalha de Armagedon, a batalha final. Satanás é solto para a batalha final de Armagedon e aí vai ser derrotado para todo sempre. Tudo isso está em Apocalipse. Tá bom? Leia. A gente já pregou muito a fundo sobre isso. Hoje eu estou passando mais corrido. Tá bom, amados? Pois é. Deus fala aqui, né? Tá dando um vislumbre do milênio. Haverá rica semeadura, já foi, né? Darei todas essas coisas como herança ao remanescente deste povo. Assim como vocês foram uma maldição para as nações, ó Judá e Israel. Quando ele fala Judá e Israel, Judá aí tipologiza Jerusalém. Tá bom, amados? Então, ó Jerusalém e Israel, também os salvarei e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, antes sejam fortes. Assim como eu havia decidido castigar vocês sem compaixão, quando seus antepassados me enfureceram, também agora decidi fazer de novo o bem a Jerusalém. Não tenham medo, eis o que devem fazer. Falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais. Não planejem no íntimo o mal contra seu próximo e não queiram jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas. Era tudo isso que o Brasil estava fazendo no governo Lula e Dilma. Então olha aí. Entendeu? Estavam mentindo, estavam julgando sem retidão, estavam planejando mal contra o seu próprio povo brasileiro. É assim o diabo, gente. É assim. Vão vendo. E mais uma vez a mim, profeta Zacarias, veio a palavra do Senhor. Os jejuns do 4º, 5º, 7º e 10º meses serão ocasiões alegres e cheias de júbilo, festas felizes para o povo de Jerusalém. Por isso amem a verdade e a paz. Povos e habitantes de muitas cidades ainda virão, e irão de uma outra dizendo, vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscá-lo. Nós mesmos já estamos indo. Muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor em Jerusalém. É o que a gente faz, né? Todas as nações do mundo vão lá para Jerusalém para quê? Para ter um encontro espiritual com Deus. É conhecida como a cidade santa. Amém? Amém. E suplicar o seu favor. E diz ainda assim o Senhor, naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão, nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus é contigo. Então é isso que a gente tem que fazer como Brasil. Agarrar nas vestes de um judeu e dizer, eu sou contigo, porque eu ouvi dizer que Deus é contigo. Você só faz uma coisa se tiver em troca? Isso não é amor. Amor é você amar sem esperar nada em troca. Paulo descreveu o amor como sendo o próprio Cristo em 1 Coríntios 13. Amém, Deus. Né? Que até os católicos ficam pirando naquilo ali. Até Renato Russo fez música para aquilo. Para vocês verem como o diabo conhece bem a Bíblia. Né? Não vou cantar aqui porque, enfim.
Mas acho que todo mundo sabe essa música. Então tem que agarrar na barra do judeu. O livro de Zacarias, irmãos, é um chamado à conversão de quem? Dos judeus. Voltem para mim, eu voltarei a vós. É o que diz lá no capítulo 1, não precisa abrir. E nós, como Brasil, precisamos aprender com eles. Porque várias vezes eles tiveram que recomeçar. É como eu falei, eles aprontaram muito. Eles também se prostituíram demais. Não foi só o Brasil. Certo? Em Ezequiel, se não me engano, no capítulo 23, Deus mostra ao profeta Ezequiel por parábola duas irmãs que se prostituíram, Olá e Olibá, Judá, que é Jerusalém, e Samaria. Então eles também vacilaram muito, irmãos. Mas foram humildes para deixar os erros lá no passado e recomeçar. Ora, se não é o que o Brasil está fazendo agora. Não é isso, irmãos? Deus, Ele queria isso com o retorno do cativeiro. Aí começa lá na primeira palavra da noite, Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficaram como quem sonha. Quando o Senhor restaurou a sorte do Brasil, eu estou como quem sonha, gente. Nas 2 primeiras semanas, depois da eleição, eu me beliscava. Eu falei, não pode ser real, gente. O Lula não vai ser solto. O Moro, ministro da Justiça, eu ficava. Mas é real, gente, é real. Amém. Nós estamos como quem sonha. Nós voltamos a sonhar. Os nossos sonhos estavam enterrados. Então o retorno do cativeiro foi para isso, irmãos. Para que aprendessem, para que fossem humildes, para que lembrassem de onde tinham caído, para não cair mais. O Brasil precisa lembrar que nós não somos o país do carnaval, nós não somos o país... A mamãe fica chateada do bumbum, fica mais bonitinho. Nós somos o país do avivamento. E é o Senhor quem diz. Aleluia. Cuidem dos deportados, de não se fazerem surdos à voz do Senhor, como fizeram seus antepassados. Os deportados aí, gente, no Brasil, quem são? Os milhares de brasileiros que estão morando em outras nações, certo? E quem foi decisivo também para essa vitória do Bolsonaro? Esses brasileiros, irmãos, porque eles nem eram obrigados a votar, mas fizeram filas homéricas nos consulados e deram seus votos. É verdade. E onde foi o único país que o Brasil perdeu, irmãos? O do anticristo. Paris, França. É o anticristo mesmo, eu falo mesmo, eu nunca fui baú. É Emmanuel Macron. Cada dia que passa eu tenho mais certeza disso. As evidências todas apontam. Porém ele está quietinho fazendo a figura de um anjo. Por quê? Porque ainda não chegou o tempo. Amém? Amém. Quando chegar o tempo ele vai virar um lobo feroz. Então, gente, olha só, até os deportados, não se façam de surdos. Vocês têm que ouvir, vocês têm que ter voz. Afinal, Deus, no seu amor, não vai deixar tal rebeldia passar em brancas nuvens. O Deus amoroso, isso aqui é o meu estudo, tá? Não tá na Bíblia. Cuida de sua gente e não quer que caia de novo no abismo do pecado. Assim como Israel lembra até hoje do que passou no Egito, na Babilônia, é bom que o Brasil lembre. Tá bom? É muito bom que o Brasil lembre. Zacarias fala sobre o verdadeiro jejum. Qual é o verdadeiro jejum que ele fala lá no 4º mês? Fala lá que eu já li. Ser bom para todos. Tá? Porque Deus é justiça, irmãos. E ele declara o seu amor por Sião. Ele começa esse capítulo 8 fazendo uma declaração de amor. Sou muito apaixonado por Sião. Estou fervendo de amor por ela. Mesmo em meio a tantas confusões que Israel passou, Deus se arde em amor. Aleluia, aleluia, Senhor. Ele não quer que a gente caia de novo. Nem Israel, nem o Brasil. Amém, amados? Amém. Última palavra, Jeremias 31, dos versos 37 ao 38. Jeremias 31, dos versos 37 a 38. Vão procurando com calma, ninguém está com pressa. Então
Estão gostando da palavra? Tá gostando, pastora? Não tá chateada comigo? Gente, em Jeremias 31, nos versos 37 e 38, Deus, Ele dá o segredo para os povos que querem destruir Israel. Olha que loucura! Então todo mundo que quer destruir Israel, Palestina, Rússia, todos, ouçam esse conselho que aí vocês vão conseguir. Olha o que vocês têm que fazer. Ai! Não, eles vão se ferrar, calma aí. Eu quero que eles ouçam. Jeremias 31, dos versos 37 a 38. Atenção, quem odeia Israel, segredo para destruir essa nação. Agora, aqui na Casa de Oração Filadélfia, Israel. Pastora Juliana Tuma da Costa, ex-DJ, cantora de rock, ex-mundo, hoje pastora, para honra e glória do Senhor. Amém. Hoje ministra do louvor do Senhor. Aleluia. Hoje pró-Israel, apaixonada por Israel. Amém, Jesus. Briga mesmo. Amém. Brigo com os árabes, meu povo, gente. Eu sou neta de libanês. Amém. Mas eu tenho que brigar. Porque quem mandou eles não conhecerem a Bíblia? Amém. Eles vão por esse Alá, se ferram. E os que são cristãos são católicos. Entendeu? Não estou falando mal de católico, mas tem que conhecer a Bíblia. Verdade. Seja qual for sua religião, conheça a Bíblia, porque senão você vai sair perdendo. Você não vai saber nada na hora de se defender. Verdade. Certo? Amém. Então olha só o segredo aí. Portanto, assim declara Yahvé: se os céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei toda a linhagem de Israel, por tudo quanto eles têm praticado ao longo do tempo. Estão chegando os dias em que esta cidade será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta da esquina. Então quando ele fala aí, se os céus puderem ser medidos e o debaixo da terra puder ser sondado, ou seja, demarcado, eu permitirei que destruam Israel. Então, Palestina, meu amor, você pode tentar. Fique à vontade para se estrepar. Aliás, já é o que você tem feito ao longo dos anos, né? E matado principalmente os seus inocentes. Então tenta medir os céus, tenta demarcar as profundezas da terra, e aí você conseguirá destruir Israel. Tenta com o Brasil, como tentaram quase 14 anos, nos massacrando, nos oprimindo, tentando nos convencer de ter vergonha, de sermos cristãos, de sermos pela moral, os bons costumes, a família. Tenta, porque o Deus de Israel é também o Deus do Brasil. Ele ama toda a terra, ele morreu por toda a terra. Ele veio em Israel para quê? Apenas para que se cumprissem as profecias. Apenas para que o dia que os judeus caírem em si, eles se lamentem, porque toda a Torá aponta para Yeshua. Eu digo Yeshua porque mesmo os messiânicos não reconhecem o nome Jesus. Eu falei isso na gravação dessa semana. Na tradução do grego, Jesus significa ao pé da letra, isto é um porco. Então mesmo os messiânicos rejeitam este nome e só chamam Yeshua. Mas a gente está errado de falar Jesus? Não. Por quê? Nós somos gentios, ninguém aqui é judeu. Ou seja, nós não somos obrigados a nada, gente. Sempre quem leva melhor são os gentios. Porque a gente não é obrigado a comemorar festa nenhuma, entendeu? Nem Páscoa, nem Lua Nova, nem as festas católicas, nada. A gente é gentil, a gente é o povo da graça. O sangue de Jesus, ele nos justifica de tudo. Então eles vão se lamentar tanto por ter rejeitado Yeshua. Mesmo com todo o conhecimento dado a eles, irmãos, eles estão cegos. Mas até isso foi plano de Deus. Você sabe para quê? Para que o evangelho chegasse até nós, os gentios. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que nós seríamos tão apaixonados por Jesus, por Yeshua, que nós provocaríamos ciúme nos judeus.
Então foi para isso que Israel se uniu com o Brasil agora. Porque o fato do Brasil, como uma nação cristã em sua maioria, passar a embaixada para Jerusalém, vai ser exemplo para outros países latino-americanos, enfim, de que é possível países cristãos reconhecerem. É um exemplo para eles precisam ver em nós, poxa, nós não cremos que Jesus é Deus, mas eles mesmo crendo nos ajudam. Eles nos amam. Eles se unem conosco, gente. É um tapa na cara para quem quer, sabe? Para quem não concorda com as suas atitudes, com a sua crença. E você está ali amando aquele povo. Você tem agora um presidente que é pró-Israel. Que bênção, graças a Deus. Aplauda, Senhor, por isso. Pode aplaudir. É Deus na nossa nação. É Deus puro. Ele tem um plano para o Brasil. Ele tem um plano para Israel. Nós que fomos tão envergonhados ao longo da nossa história como nação brasileira, hoje somos exemplo para quem, gente? Para Israel. Né? Quem é que quer se unir com a gente agora? Trump, Benny Netanyahu, apenas, né? Apenas. Então a gente está podendo. Por quê, irmãos? A gente voltou a ter respeito. Que a gente estava desacreditado. A outra lá falou: sem demônios ninguém vive. Não vou citar nome, que ela está processando os crentes tudinho. Está com legião. Quem aqui já sabe quem é? Não, mas já sabem, né? Entendeu, irmãos? Falou num show: Jesus é travesti mesmo e sem demônio ninguém vive. Quer dizer, a gente tem que aturar um negócio desse? Não, está repreendido. Cristo Nazareno. Amém. Tem poder até para queimar o demônio que está dentro. Verdade, amém, aleluia. Nós não podemos, irmãos, nos conformar com este mundo. Nós temos que entender a palavra. Por que devemos amar Israel? Porque Israel é a nação de Deus. Foi a nação que Ele escolheu para abençoar todas as outras nações. Foi a nação que Ele escolheu para o Messias nascer. Pregar a verdade, destruir toda a obra de engano que havia em Israel. Israel se prostituía, mas achava que Deus não estava vendo, irmãos. E assim fomos nós. Eu digo fomos no passado porque eu creio que o Brasil está remido, Pai. Eu creio que o Brasil, Senhor, está purificado pelo Teu sangue, Papai. O Deus que tudo vê. Ele quer ensinar a seu povo. Ele quer convidar o Brasil a sair da superfície de um povo que se diz cristão em sua maioria, mas não conhece a palavra de Deus. Não lê Bíblia. Gente nascida na igreja. Rela de Calabaçuire Calabachelsei. Se coloquem de pé porque o Senhor vai falar. Assim diz o Senhor. Calabaias de canto. Venho eu abrir um novo horizonte para esta nação. Shekalabassuri andarábias. Vou eu abrir a mente do meu povo para compreender as Escrituras. Rela de calabassuri andalabachelse calabás. Vou eu colocar nas escolas o cristianismo, mas não aquele de superfície, relababababasuire cantarábia, mas o profundo, não aquele rela de calabassoire mequenefaz que Israel aprendeu com os mestres da lei, tcheira laieira labás, mas só serviu para cegar. Rela de calabaias, eu vou abrir o entendimento. Essa é uma noite
de véu rasgado. Ora baixerie cantarabaxi andalavaçuire andarábias decantenenahai mequenefaz e alamandras. Sou eu, Senhor, que vou governar essas nações. Começo eu a partir dessa noite um movimento de conversão dos judeus. Relabababasuire calabás, vou eu me manifestar ao meu povo. E capacito eu a nação brasileira para amadurecer a sua pregação. Sair do discurso pobrinho, calabaias de canto, e entrar no profundo. Abro eu as cortinas do santíssimo lugar, Tchê, calabaço, e chamo o meu povo, vem. É justo que entres, vem. Não há templo, mas vai haver. Mas esse templo físico que será construído só servirá para repentina destruição. O templo que quero são os seus corações. Coloquem agora um cântico novo de santidade. Muitas vezes sem saber o que vão falar, se achando pequenos e indignos, mas abram a boca e eu falarei com vocês, diz o Senhor. Esse é um novo tempo. Em seus discursos, propaguem a palavra de Deus. Nada além disso. Mas como vão crer se não há quem pregue? Como vão crer se o meu próprio povo não lê a minha palavra? Não busca compreender? Reclama de um estudo de mais de uma hora? É preciso descer aos pés de Gamaliel espiritual. Não aquele que ensinou Paulo. Não aquele ex-Saulo de Tarso, diz o Senhor. Mas o Gamaliel de Filadélfia. Aquela igreja que me ama, me honra e obedece aos meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos. Cheira la 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 ieira la 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 soire calabaias de canto. Este é o que me ama. Este é o que me ama. Estes não serão tocados, mas fluirão, como disse o primeiro louvor dessa noite, como um manancial. Fluirão como rios de águas vivas. O Senhor nos envia a curar, como nação brasileira, os quebrantados de coração, e a consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto, porque virão tempos difíceis para Sião, difíceis para Sião. Uma coroa ao invés de cinzas, irmãos. E há um óleo caindo agora, receba. Os anjos estão derramando a mando de Yeshua HaMashiach. Um óleo que purifica, um óleo que renova. Feridas estão sendo curadas, abusos estão sendo curados. O Senhor não vai tirar da tua memória, mas Ele vai fazer parar de doer. Para que tu saibas que Ele cuida das tuas feridas mais profundas. Diz o Senhor nessa noite.
Um tempo novo para esta obra. Um óleo precioso como descendo da barba de Arão. O santuário purificado. Este é o meu santuário no Brasil. Este é o meu santuário que servirá de exemplo para Israel, que servirá de exemplo para a Venezuela. A chance, sim, não está perdido. Que servirá de exemplo para os nossos irmãos argentinos. Glória a Deus. Oh Deus, nós estamos aqui. É verdade. Faça de nós, Senhor, coroa para a tua glória. Aleluia, eu creio, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Abençoa, Senhor, esse novo governo, Pai. Senhor, toda arma forjada contra ele, Senhor, que não prospere. Pai, que se cumpra o teu tempo antes do arrebatamento, o maior avivamento antes do arrebatamento. Começará a partir de 1º de janeiro de 2019. O maior avivamento. Vocês, como nação, emprestarão, mas não tomarão emprestado. Agora se verá a riqueza brasileira. Agora será visível aquilo que a esquerda tentou afogar, afundar. Eles falam de ditadura, mas são eles assassinos cruéis. Eles falam de pena de morte, mas pior são eles que matam sem mostrar a cara, que derrubam aviões, que esfaqueiam, que matam, e vem falar de diferenças, e vem falar de homofobia. Cheira de calabaçu e calabachelse. Mas eu, Senhor, sou a justiça. Eu, Senhor, farei. Eu farei, vocês verão. Os que são espirituais já estão vendo há muito tempo. Mas aos incrédulos eu também mostrarei. Aos duros de coração, aqueles que nos assistem cheios de inveja, ciúme, esperando um vacilo para nos derrubar, vocês verão. O Senhor curará vocês também, mesmo cheios de maldade em seus corações. Deixem essa obra em paz. Sou eu, Senhor, quem digo. Eu me manifesto em quem bem entendo. E vocês não são ninguém para se meter nos meus planos. Porque sou amor, rabaxeiro de cantarábia, mas também fogo consumidor. Tenham temor, tenham temor. Aleluia. Há anjos ministrando, entregando cura, entregando bênçãos. Semana que vem já haverão testemunhos. Amém, Senhor. Eu creio, meu Deus. Aleluia. Semana que vem já terá gente aqui arrependida. Aleluia. Glória a Deus. Semana que vem nós iremos a Israel. Eu creio. Em nome de Jesus Cristo. E no lugar sagrado seremos purificados. E preparados para os tempos finais. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém, Deus. Preparados com espada, lança e escudos espirituais. O Senhor desce com as armas de Efésios sobre cada um agora. Recebe o capacete da salvação, a espada do Espírito. Calça o evangelho da paz.
Não se preocupem. Não se preocupem com ameaças, não. Porque sou eu, Senhor, quem estou à frente. A tua vitória, sabe, muitos não entenderão. Nem tu. Mas eu quero te dizer que tu não precisa crer. Tu não precisa ver. Tu precisa crer. Tu precisa receber. Tu precisa declarar que fui eu que fiz na tua vida, diz o Senhor. Tu precisa entender que o vento sopra onde quer. Mas ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Vou eu te soprar para onde quero. Vou eu te soprar. E tu vais. Leve como uma pluma, sem medo. Confiando, confiando, confiando. A palavra para essa noite é confiança. É amor e perseverança. Mas de todas essas permanecem a fé e o amor. Amém, Senhor, aleluia. De todas essas, a fé no Filho de Deus é o que vai te levar além. É o que vai te fazer a diferença naquele lugar de trevas. De trevas, de escuridão. Não tenha medo. Eles vão te ameaçar. Vão sim. Mas não vai vingar. Não vai prosperar. Não vai ser demitida. Não vai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Porque o que parecia ser para a tua derrota vai ser para a tua promoção. É verdade, amém. Os teus inimigos não vão entender. É verdade, Deus. O Senhor prepara um banquete. O Senhor prepara um banquete com o melhor vinho, Ele deixa para o final. Levanta a tua taça e bebe. Porque esse vinho é de primeira. Esse vinho está vindo direto do céu nessa noite. Aleluia, Deus. Esse vinho vai te fazer honrado, honrada. Deus nunca vai permitir que te envergonhe. Nunca. Nunca. Levanta o cálice. Levanta. E começa a beber nessa noite. Bebe. Nessa noite, de mão dadas com o anjo. O anjo do Senhor está aqui. Um para cada filho. Um para cada filho. Sai de mão dada. Amém, Senhor. Porque eles vão te conduzir para o chamado, para a vitória. E aplauda o nome do Senhor.